Bom, gente, olá, eu sou a professora Adriana e eu vou ministrar aqui para vocês, né, a nossa última aula do curso. Assim como a professora Thalita adiantou na aula passada, essa aula, ela tem o objetivo, na verdade, de fechar o curso, né? As questões que eu vou colocar aqui, que eu vou trazer, elas não são novidade diante do que a gente já estudou até agora, né? A gente planejou essa última aula como um fechamento do curso, né? Porque como tanto a Natália quanto a Thalita falaram, a gente está aqui para trazer mais questões, né? Do que respostas. Então, assim, a gente não vai dar respostas para vocês das coisas que a gente colocou aqui, mas o objetivo é justamente esse, é ampliar, né, os horizontes, é ampliar os questionamentos. E essa última aula é meio que uma tentativa, né, de mostrar para vocês como é que os historiadores estão fazendo isso. A gente falou aqui sobre algumas questões como a dificuldade, né, entre a gente fazer uma análise dessas trocas e desse auxílio técnico entre Estados Unidos e América Latina, de forma que a gente não perca de vista o caráter imperialista, que a gente não pode perder de vista, né? A Thalita e a Natália falaram muito sobre isso, tanto das fundações quanto das políticas empreendidas pelo governo estadunidense, de que elas tinham objetivos específicos, né? Não é caridade por caridade e agora a gente vai levar o bem-estar e não tem nenhum interesse por trás disso, existem interesses, mas também existem outras questões, né? A gente tenta pensar a América Latina não simplesmente como um conjunto de países numa posição passiva que aceita esse imperialismo ou que engole, né, todas as propostas que os Estados Unidos têm a oferecer. E aí essa aula, ela é justamente isso, né? A gente vai trazer aqui alguns trabalhos, poucos trabalhos, obviamente, não tem como, né? A gente trazer tudo que tem. Inclusive, nas aulas passadas, as professoras já mostraram para vocês alguns trabalhos muito importantes para o campo, muito interessantes. Aqui o objetivo é trazer estudos de caso mesmo. Então, são trabalhos que abordam especificamente os intercâmbios e o auxílio técnico, ou intercâmbios e auxílio técnico, entre Estados Unidos e América Latina, em sua maioria, né? Estados Unidos e Brasil, tá? E que usam, então, objetos, personagens e recortes temporais bastante específicos. A gente está falando de análises micros, né? Microanálises de casos que ajudam a ilustrar tudo aquilo que a gente já trouxe ao longo dessas aulas, tá? Por que a gente optou por fazer isso? Por que a gente decidiu encerrar a aula dessa forma? Porque a gente trouxe inúmeras questões, inúmeras, né? A gente falou sobre várias coisas, e a gente pensou em trazer para vocês na prática, né? Como é que os historiadores estão, então, trabalhando essa análise, né? Não é tão simples, como eu já falei aqui, as professoras já falaram várias vezes, não é tão simples fazer isso, né? Especialmente quando a gente pega o macro, né? Quando a gente pensa as relações Estados Unidos e América Latina de maneira global, de maneira ampla, mas ela fica um pouco, né, para ver essas nuances, para ver essas disparidades e mesmo a própria relação, né, entre países latino-americanos e Estados Unidos, a partir de casos específicos, porque esses casos específicos, eles permitem ver de uma forma mais minuciosa, né? É possível ver, a partir de casos específicos, algumas questões que a gente não consegue ver quando a gente analisa o macro, né? Também é importante salientar que os trabalhos aqui, né, por conta do tempo e também, obviamente, por uma questão de afinidade, eles foram selecionados, né, previamente. São trabalhos, obviamente, vocês vão perceber que são trabalhos que tratam das relações Estados Unidos e Brasil, tá? A gente gostaria de oferecer muito mais trabalho que trabalhasse especificamente Estados Unidos e Colômbia, Estados Unidos e Costa Rica, mas obviamente a gente veio trazer aqui a partir das nossas próprias afinidades de pesquisa, né? A gente trouxe para vocês trabalhos que a gente já conhece e trabalhos que estão mais próximos do que a gente trabalha, tá? Isso quer dizer o quê? Que não são os únicos, tá? Existe uma infinidade de trabalhos. Inclusive, quem tiver interesse, esses próprios trabalhos que a gente vai mencionar aqui, eles trazem nas suas referências bibliográficas
uma série de outros estudos de caso. Então, né, caso alguém tenha interesse em outros países específicos, Argentina, Chile, então vocês podem também pesquisar, tem trabalhos, né? Mas a gente, obviamente, optou por trazer aqueles que são mais próximos dos nossos interesses de estudo, tá? Mas que fique claro que não são os únicos, tá? Bom, a aula, a gente dividiu essa aula, né, em 4 tópicos para tratar de obras que abarcam, que analisam casos, né, específicos em áreas específicas. Então, são 4 tópicos básicos para essa aula, né? O auxílio técnico e educação, né, para pensar os intercâmbios, na verdade, intercâmbio, auxílio técnico e educação, para pensar, então, a circulação de educadores estadunidenses e brasileiros, né? E aí a gente pode ampliar também para educadores, né, estadunidenses e latino-americanos, e essa circulação, então, eu trouxe aqui alguns trabalhos que discutem questões importantes, tá? Inclusive que antecedem o período delimitado aqui pelo curso, tá? Mas que colocam em evidência a própria construção da diplomacia cultural por parte do governo estadunidense, destacando então o quê? A importância das instituições, dos sujeitos e da própria filantropia. Né? Então, todos esses personagens, né, as instituições, os sujeitos, os personagens, as organizações e as próprias políticas estatais são extremamente importantes para a gente entender esse aparato, né, que a Natália e a Thalita já explicaram para vocês. O segundo tópico, que é o auxílio técnico e saúde, e aí vou tratar especificamente de 2 casos, né? Um da Fundação Rockefeller, tá? Na América Latina e Caribe, e o outro que então, da Thalita já mencionou, do caso do CESP, tá? Também é Brasil, mas aí a ideia é trazer um de caráter filantrópico, privado, e outro de caráter público, para a gente também ver essas nuances, né? E para ver também a importância dessas fundações filantrópicas, como a Thalita colocou, para a montagem de uma política estatal de intercâmbio e de auxílio técnico. O terceiro tópico, cooperação científica e financiamento de pesquisas, é voltado especificamente para falar sobre o financiamento de pesquisas na USP, que a Thalita também já mencionou, ela já falou sobre isso na aula dela, mas aqui também eu vou trazer um exemplo privado, né, a atuação, a presença da Fundação Rockefeller na USP, e a criação, né, do Departamento de Engenharia também na USP, mas a partir das trocas promovidas a partir de engenheiros, a vinda de engenheiros estadunidenses ao Brasil promovidas pelo Office. Aí já vai, né, um programa de caráter governamental que entra dentro dessa política que as professoras já falaram até aqui, né, que são das trocas e do auxílio técnico, que teve um impulso a partir da Segunda Guerra Mundial. O último tópico, diplomacia, ciências sociais e desenvolvimento rural, ele trata de trazer uma obra específica, né, do Tiago Lopes, que discute a importância da filantropia, mas principalmente dos intercâmbios entre Brasil e Estados Unidos durante a Segunda Guerra para a construção de redes, né, e futuramente de programas de auxílio técnico na zona rural a partir das trocas e dos encontros entre cientistas sociais brasileiros e estadunidenses. E aí a gente vai falar um pouco sobre a importância dos estudos sociais para da própria sociologia rural para programas de investimento estadunidense no Brasil, especialmente no pós-Segunda Guerra, na área da indústria e da agricultura. Tá? Pode passar, Thalita. Pode voltar só para eu falar da imagem, né? Que a gente colocou essa imagem. Thalita também trouxe essa imagem. Eu encontrei essa imagem por acaso e a gente tem um grupo, né? E a gente discutiu essa imagem, como essa imagem ela é bastante emblemática, né? Esse homem da esquerda, né? É o Nelson Rockefeller, tá? O diretor do Office, né, da família Rockefeller, que é importante também a gente separar. A Fundação Rockefeller é uma coisa, o Office é outra coisa, e ele está aí comendo um pão com salame, né, e um multimilionário comendo pão com salame. Então, a gente acha essa foto fantástica, né, porque mostra muito dessa iniciativa, né? Olha, o diretor do Office está ali comendo pão com salame, né? A boa vizinhança, a amizade. Pode passar, Thalita. Bom,
O primeiro livro que eu trouxe aqui para vocês, tá? Na verdade, esse livro ele foi lançado em 2020. É uma coletânea, são vários artigos, tá? Não são trabalhos específicos do período que a gente está falando aqui, né? De Segunda Guerra e Guerra Fria, não é específico, tá? Ele tem trabalhos de períodos anteriores e posteriores ao que a gente está demarcando aqui para o curso, mas por que eu trouxe ele? Né? Esse livro ele é organizado pela Diana Vidal, que é uma historiadora da educação. Né? O livro é Sujeitos e Artefatos, Trajetória de uma História Transnacional da Educação. Mas eu considero esse livro interessante porque esse livro ele é um esforço da Diana, né, em trazer para o público as pesquisas que o grupo de pesquisa dela de História da Educação está trabalhando atualmente, que é a perspectiva transnacional. São os sujeitos e como eles circulam e fazem circular ideias no campo educacional. E aí eu destaco os artigos da Diana Vidal e da Rafaela Rabelo, que focam especificamente, né, em viagens de brasileiros aos Estados Unidos nos anos 30, mas também de viagens de estadunidenses ao Brasil nos anos 30 e 40. Né? Quer dizer, entre 20 e 40. Tá? Por que eu mencionei isso aqui? Porque não abarca, né, exatamente o que a gente está falando, mas ele traz uma questão importantíssima que a Thalita colocou na aula dela, que é a importância da filantropia e da concessão de bolsas de estudo. Né? Esse apoio das instituições filantrópicas com a concessão de bolsas para que brasileiros e latino-americanos, né, de maneira geral, fossem estudar nos Estados Unidos, eles foram fundamentais para a montagem da própria diplomacia cultural dos Estados Unidos nos anos 30. Então, por exemplo, o trabalho da Rafaela Rabelo, ela tem, né, um trabalho sobre a viagem que o Isaac Kendall era professor da cadeira de Educação Comparada do Teachers College da Universidade de Colômbia. E aí, em 1925, ele fez uma viagem pela América Latina, patrocinado pelo Instituto Internacional de Colômbia, né? E ele veio para o Brasil em 25, e nessa viagem que ele fez no Brasil em 1925, ele conheceu o Carneiro Leão. O Carneiro Leão é um nome, né, muito famoso da educação brasileira, principalmente na década de 20 e 30, né, com o movimento da educação nova. E a partir desse encontro dele com o Carneiro Leão, várias professoras brasileiras foram aos Estados Unidos com bolsa, tá, com bolsa da Carnegie, foram para os Estados Unidos nos anos 30 a partir dessa ponte que o Kendall fez. Então, por que esse trabalho é interessante? Ele mostra justamente, já num período, né, próximo ao que a gente está falando aqui, antes do próprio governo estadunidense criar a divisão de relações culturais, antes de criar o Office, antes de criar uma política estatal de intercâmbio, esses educadores, esses sujeitos, esses intelectuais, eles já operacionalizavam, a partir de fundos privados, essas trocas. E aí ela traz uma questão bastante importante, né? Essas professoras foram lá se especializar nos Estados Unidos, e esse contato do Kendall com o Carneiro Leão possibilitou que o Carneiro Leão publicasse diversos trabalhos sobre a educação brasileira em inglês nos Estados Unidos. Então a gente tem um outro ponto bastante importante, né? A construção de redes, que permite a circulação de ideias, né? E também permite a circulação de periódicos e permite a exposição em outro país, que é o caso do Carneiro Leão. Da mesma forma que o Carneiro Leão publicou, intermediado pelo Kendall, a convite do Kendall, publicou no Yearbook, né, de Colômbia, o Kendall também publicou na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos no Brasil. Então, é uma forma de propaganda, né? Uma forma de levar, de fazer conhecer. Então, o que o Carneiro Leão publicou nos Estados Unidos é uma forma de fazer os educadores estadunidenses conhecerem um pouco da nossa educação e vice-versa. Então, esses sujeitos, eles já atuavam nesse processo de troca, nesse processo de intercâmbio. E isso precisa ser destacado, né? Como a Thalita colocou muito bem, foram as fundações filantrópicas, né, como a Carnegie, como a Ford, posteriormente, mas principalmente como a Carnegie e a Rockefeller, né, que promoveram, que criaram todo um instrumento, né, uma instrumentação
para a organização de intercâmbios, porque elas partiam da concepção de que assim seria possível criar boas relações entre os povos e promover a paz, né? Seria a partir do entendimento mútuo entre as nações. E nesse processo, educadores intelectuais, cientistas sociais, eles foram mobilizados, né? A própria montagem do Office, ela e da própria divisão de relações culturais, ela recrutou esses sujeitos, esses personagens. Então eu trouxe aqui, tá? Caso tenha interesse, ele também está disponível gratuitamente online. Como eu falei, ele não abarca, mas a ideia dele é justamente discutir essas trocas. Então, para quem tem interesse em pensar, em refletir sobre as trocas, tá? Transnacionais no campo da educação, é um livro bastante interessante. E o objetivo de trazer ele aqui foi basicamente esse, né? Mostrar um pouco como é que já nos anos 20, né, a filantropia, a concessão de bolsas e o trânsito de personagens, ele já promovia essas trocas, tá? Pode passar, Thalita. Um outro livro também não trabalha, tá, com o período, exatamente com o período que a gente colocou aqui, mas também é um livro lançado em 2020, também é um livro muito interessante, especialmente para quem trabalha com educação, né, e com intercâmbios, que é Entre Brasil e Estados Unidos, da Ana Rocha. O livro da Ana Rocha, ela trata especificamente, né, das viagens do Anísio Teixeira, da Noemi Rudolpher, do Lourenço Filho e do Isaías Alves aos Estados Unidos entre os anos 20 e 30. Mais uma vez, esse livro da Ana, ele é bastante completo, porque, assim, não é nenhuma novidade, tá? Até porque são personagens bastante conhecidos da educação brasileira. Quem trabalha com educação, né, ou mesmo quem não trabalha com educação, em algum momento já ouviu falar desses personagens, especialmente o Anísio Teixeira e o Lourenço Filho. Né? O Anísio Teixeira foi presidente, foi basicamente quem criou a CAPES, foi presidente do INEP, o Lourenço Filho também foi presidente do INEP, diretor do INEP, desculpa. Então, assim, são personagens muito conhecidos, que são muito estudados, mas o que a Ana Rocha traz de inovador e de interessante, de novo, para essa discussão, né? Não é entender essas viagens, porque quando a gente fala do Anísio Teixeira, do Lourenço Filho, a gente está falando de educadores que partilharam, né, das ideias da escola, né, basicamente fundaram o movimento da Escola Nova no Brasil, e que partilharam do pragmatismo do John Dewey, que né, foi um educador estadunidense mundialmente conhecido, e que traz essa perspectiva do pragmatismo, da educação e a democracia, né, da criança como sujeito do aprendizado, não apenas como receptor do aprendizado, né, uma educação centrada na prática e na criança e não mais no professor. E aí eles são, né, bastante conhecidos, e as viagens que eles fizeram, a Anísio Teixeira fez especialização na Universidade de Colômbia, né, todos eles foram para a Universidade de Colômbia em anos diferentes, né, foram para a Universidade de Colômbia fazer estudos, mas o que a Ana Rocha traz é especificamente isso, né? São essas circunstâncias dessas viagens. Quem que financiava essas viagens? Porque, por exemplo, o Anísio Teixeira, ele foi em duas circunstâncias distintas. Ele foi, primeiro, como diretor de instrução pública da Bahia, e aí ele foi financiado pelo governo estadual da Bahia para poder conhecer o sistema educacional estadunidense, e depois ele foi de novo, só que dessa vez ele foi como bolsista, para poder fazer uma especialização lá em Colômbia, né, no Teachers College. Então, assim, quem é que financiava essas viagens, né? Então, assim, e quem financiava? Quais eram os interesses dessas viagens, né? Quais eram esses espaços que esses sujeitos ocupavam antes e depois? Porque aqui a gente está falando, por exemplo, o Anísio Teixeira e o Lourenço Filho, e o próprio Isaías Alves, né? Eles já eram personagens que ocupavam espaços institucionais no Brasil, tá? Então, o que a Ana Rocha coloca em questão é o seguinte, olha, essas viagens, elas partiram de um pressuposto de que os Estados Unidos eram um modelo, né? Era um modelo educacional, e isso não foi pensado por esses educadores especificamente. Desde o século XIX, vários políticos e educadores já viam os Estados Unidos como um espelho, né, como uma miragem, como um exemplo que o Brasil poderia olhar para pensar a sua educação, mas sim, partiam para os Estados Unidos para ver os Estados Unidos como modelo. A gente vai lá porque a gente conhece pelos livros, mas a gente vai ver na prática como é que funciona, né? Mas o que a Ana Rocha traz
ela descortina, né, os próprios conflitos e os próprios processos de apropriação, ressignificação, né, rejeição e a própria transformação do conhecimento das experiências, que não foi igual para esses 4 educadores. Né? Então, ela mostra o próprio protagonismo e mostra que essas viagens, elas não se resumiam a um simples ir aprender. Nós vamos aos Estados Unidos para conhecer aquele modelo de educação e trazer esse modelo de educação para o Brasil. A gente vai lá aprender. Tá, a gente vai para lá aprender. Mas será que todo mundo vai para lá aprender e aprende da mesma forma e vê aquela educação da mesma forma? Né? Esse processo é acrítico. Então, cada um deles tiveram interesses específicos, rejeitaram ideias que outros aderiram. Né? Por exemplo, Isaías Alves não se entusiasmou com o pragmatismo de John Dewey, diferente do Anísio Teixeira, que se tornou o divulgador e o tradutor das obras do Dewey no Brasil. Então, é isso que o livro da Ana Rocha traz e que é interessante. Talvez a gente que trabalha, né? No meu caso, eu trabalho especificamente esses intercâmbios Brasil e Estados Unidos, mas até para quem não trabalha no campo da educação, o livro da Ana Rocha, ele é um exemplo de como a gente pode trabalhar essas trocas, esses intercâmbios, sem olhar para a América Latina, sem olhar para os latino-americanos, sem olhar para os brasileiros apenas e tão somente quanto sujeitos passivos, tá? Por isso que eu trouxe esse livro aqui. Eu sei que, acho que a maioria das pessoas que estão fazendo curso, elas não estão envolvidas com o campo da educação, imagino. É o meu caso, né? Então, obviamente, eu tenho mais familiaridade, mas o objetivo é justamente esse, é mostrar para vocês que tanto para quem aborda educação, para quem aborda auxílio técnico, para quem aborda campo cultural, essas discussões, essas questões que essas obras pautam, que elas trazem, elas nos ensinam como pensar, né? Como pensar essas relações, como pensar essa circulação desses sujeitos, tá? E questionar, né? A partir desses personagens, a partir dos diários de viagem, a partir dos livros, a partir das cartas, ela consegue confrontar como é que esses personagens lidavam com tudo isso que era novo para eles e como é que eles pensavam a educação brasileira a partir do contato com essas ideias, né? E mostrar que esses personagens, eles também eram sujeitos ativos, tá? Pode passar, Thalita. O terceiro caso que eu trago aqui, e aí é um caso pessoal, é o meu objeto de pesquisa. Como eu falei, eu trabalho com intercâmbios, né, com circulação de ideias, de projetos de educação entre Brasil e Estados Unidos. E eu trabalho, vou tentar falar pouco, né, porque a minha pesquisa, obviamente, eu me empolgo, mas eu trabalho com esse personagem específico, que é o Robert King Hall. Trabalho com o Hall desde a graduação, tá? E o Hall, ele é um personagem emblemático de tudo isso que a gente está falando aqui. O Hall, ele era um estudante, tá, de educação comparada na Universidade de Colômbia, e através de um intercâmbio, de um convênio que foi assinado entre o Instituto Brasil e Estados Unidos, que a Thalita mencionou aqui como importante agente dessas trocas, e a Universidade de Michigan, a partir do International Institute, tá? O Dugan fez essa ponte entre o IBEO e a Universidade de Michigan. O Hall ganhou uma bolsa fornecida pelo Itamaraty, em 1940, para passar 6 meses pesquisando a educação secundária brasileira, tá? Então, o Hall, ele é um exemplo claro de como essa política de boa vizinhança, esse interesse do governo estadunidense em se aproximar da América Latina, e aqui falando do Brasil especificamente, promoveu essas viagens. E é importante destacar que o Hall não viajou só para o Brasil, tá? A pesquisa dele era uma pesquisa comparada, Argentina, Brasil e Chile. Então, ele transitou por esses 3 países, ele pesquisou nesses 3 países. No caso do Brasil, a relação ela se torna duradoura, né? Porque o Hall, ele viaja em 40, financiado por essa bolsa, né, fornecida pelo Itamaraty a partir desse convênio, mas ele retoma o Brasil em 42 como já funcionário, né, da Universidade de Harvard, fazendo uma pesquisa. Na verdade, ele foi contratado para fazer uma pesquisa para o Instituto de Estudos de Linguagem, que era financiado com recursos da Fundação Rockefeller, diga-se de passagem, para estudar a disseminação do inglês, né, da língua inglesa na Argentina e no Brasil. E depois da guerra, o Hall ele foi para o Japão, tá, durante a ocupação do Japão. E o Hall ele transitou, então, por diversos países, por diversos contextos, tá?
E é interessante aqui que em 48 ele retoma o Brasil, e quando ele retoma o Brasil, ele retoma todos os contatos, as relações que ele manteve, inclusive com Lourenço Filho e Anísio Teixeira, né? Entre os personagens que o Hall conheceu e visitou e conversou e trocou correspondências, estão Gilberto Freire, tá? O Anísio Teixeira, Pascoal Leme, o Lourenço Filho. Então, assim, é uma gama de personagens, inclusive personagens que ocupavam um espaço, né, que tinha um capital cultural e simbólico muito forte, tanto no campo da educação quanto no campo intelectual de maneira geral, né? E esses contatos que o Hall manteve fez com que na década de 50 ele fosse contratado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos para prestar assessoria num programa de construção de escolas rurais. O INEP, desde 47, tinha, né, assumido a função de coordenar um programa federal de construção de escolas rurais, primárias rurais pelo interior do Brasil, e o Hall ele foi contratado como técnico para avaliar o programa e para ministrar um curso de formação para professoras que seriam destinadas a essas escolas rurais. Então, o que o Hall, né? O que a gente pode trazer a partir do Hall? O Hall foi um personagem que, a partir dessas oportunidades, visitou, né, a América Latina, não só a América Latina, mas também o Japão e, posteriormente, também o Irã, que tinha uma ideia de educação associada à democracia. Então, isso é muito forte no pensamento educacional do Hall, né? Ele pensa educação e a democracia, educação democrática, educação descentralizada. Num primeiro momento, né, é uma educação, promover uma educação que combata o nazismo, né, e o fascismo, e num segundo momento uma educação que combata o comunismo, porque para ele o fascismo italiano, nazismo alemão, o militarismo japonês e o comunismo soviético era tudo uma coisa só, né, era um balaio só. Então o Hall ele foi um educador do tempo dele, né? Ele pensou os valores do país dele. Ele não estava criticando os Estados Unidos, na verdade ele estava defendendo as trocas entre Estados Unidos e América Latina. Ele estava defendendo um modelo de educação pautado no modelo de educação estadunidense. Mas o que é interessante é que nessas pesquisas que o Hall empreendeu, né, já pós-guerra, entre 48 e 50, essas pesquisas dele elas se voltaram para a educação rural, a partir da colaboração dele com o INEP, e para a educação industrial. E aí o Hall analisou dois sistemas, né? O SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é um sistema brasileiro, para quem não conhece, né, mas todo mundo já ouviu falar do SENAI, forma, né, os funcionários para a indústria, foi criado nesse sentido. E o SEBAI. O SEBAI se insere naquilo que a Thalita falou, né, que é o auxílio técnico na formação industrial. SEBAI é a Comissão Brasileira de Educação Industrial, quer dizer, Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial. SEBAI ele foi criado dentro do ponto 4, foi criado para poder promover formação de técnicos para a indústria brasileira, né? Então, a indústria brasileira ela estava em ascensão, né, durante a guerra. E o pós-guerra, essa questão da educação industrial, ela se torna primordial. Não por acaso, em 42, a gente tem a criação do SENAI e a criação da Lei Orgânica de Ensino Industrial. E o Hall, né, ele vem para o Brasil e ele analisa os dois, né? Tanto o SEBAI, que aí o SEBAI era um convênio, tá? Era um convênio entre Brasil e Estados Unidos para promover, então, a formação de técnicos para educação industrial. Então, esses técnicos, eles viajavam aos Estados Unidos, iam para escolas industriais dos Estados Unidos, recebiam formação, depois retornavam ao Brasil e formavam técnicos brasileiros. Então, aqui a gente está falando especificamente do auxílio técnico. No caso do SENAI, a gente está falando de um programa brasileiro, né, de formação industrial. E aí, o que é interessante nesse sentido? Em 1949, o Hall ele prestou assessoria, junto com alguns professores da Universidade de Colômbia, ao governo iraniano num projeto de reforma, né, econômica, uma assessoria que, na verdade, foi prestada pelo próprio governo estadunidense. E o Hall levou, então, esse modelo do SENAI ao Irã, né? Uma das propostas no campo educacional era que o Irã investisse mais em formação técnica e que o Irã enviasse técnicos para conhecer o modelo de SENAI brasileiro, porque poderia ser uma alternativa para a formação técnica industrial no Irã.
Por que eu estou falando isso aqui? Porque aqui a gente tem um estudo de caso, a gente está falando de um personagem específico. Mas a gente está falando de um personagem a partir do qual a gente pode ver a complexidade, né, desses encontros e dessas trocas. Eu acho que o Hall, ele resume bem tudo o que a Natália e a Thalita falaram. Né? A gente tem, então, com a criação da divisão de relações culturais e do Office, um investimento muito forte do Estado no intercâmbio, né? Esses intercâmbios, eles promovem encontros que depois se tornam, então, constroem-se redes e promovem circulação de ideias e de sujeitos, né? E, ao mesmo tempo, a gente está falando de um personagem que está ali defendendo os interesses do país dele, né? Então, a gente não pode tirar o lado imperialista, né? Quando o Hall fala de um modelo de educação, ele está pensando no modelo de educação estadunidense, tá? E, ao mesmo tempo, a gente está falando de um personagem que vem ao Brasil, né? Mas não é um personagem que vem ao Brasil apenas e tão somente para ensinar, mas ele também vem para conhecer. E nesse conhecer, ele também leva, né, ideias e projetos que são nossos a outros espaços, a outros países. Então, mostra então, a complexidade. Né? Obviamente, quando a gente pensa isso de maneira macro, né, nas próprias relações Brasil e Estados Unidos, é claro que a gente tende a ver mais o imperialismo, porque é o que sobressai. Mas quando também a gente pega esses estudos de caso, a gente consegue ter uma dimensão um pouco maior de como os casos eles são complexos. A gente não está deixando de ver assimetrias. Né? A posição do Hall não era a mesma posição, por exemplo, de um cara como Pascoal Leme, que foi para os Estados Unidos também. Né? O tratamento que o Hall recebeu no Brasil é muito diferente do tratamento que os brasileiros recebiam nos Estados Unidos. Né? Aqui ele era tratado como um educador americano que vinha para o Brasil e tal. Nos Estados Unidos, né, não eram todos que tinham essa publicidade, não eram todos que eram aclamados. Né? São assimetrias. Mas também a gente precisa pensar nas complexidades desse processo. Pode passar, Thalita. Bom, agora falando especificamente sobre auxílio técnico e saúde. Né? Aqui, como a Thalita colocou na aula 3, a saúde foi um campo, né, imenso de auxílio técnico. Tá? E aí eu trouxe aqui esse livro do Stephen Palmer, que é Gênese da Saúde Global, a Fundação Rockefeller no Caribe e na América Latina. Esse livro aqui, especificamente, ele não está falando, como eu disse, né? Ele está falando da Fundação Rockefeller. Então, aqui ele não está falando de programa estatal, ele está falando de um programa privado, de uma fundação privada. Mas esse livro do Stephen Palmer, ele é glorioso justamente por quê? Pela forma como ele aborda essa presença da Fundação Rockefeller no campo da saúde na América Latina e Caribe. Né? O Rockefeller, ele coloca então, o Palmer coloca a Fundação Rockefeller, né, o trabalho da Fundação Rockefeller, o programa de combate à ancilostomíase na América Latina e Caribe, como um laboratório, como uma experimentação que deu origem ao que a gente conhece hoje como saúde global. Tá? Um projeto da Fundação Rockefeller, né, de combate à doença. Mas o que o Palmer traz? Aquilo que a Thalita falou, né, do livro do Palmer, ele traz a perspectiva de que o que essas fundações fazem? Qual é o papel dessas fundações no imperialismo estadunidense? Ela é gigante, né? Essas fundações, elas levaram, e como as próprias professoras falaram, elas criaram todo o aparato que depois foi usado pelo Estado para chegar e para dominar. Mas o que o Stephen Palmer traz de novo? O Stephen Palmer, ele vai trazer o processo de montagem. Ele não está falando do programa acabado, do que o programa fez. Ele está falando de como o programa foi montado. E aí, então, ele destaca o pioneirismo latino-americano. E aí, por exemplo, a Costa Rica, antes mesmo da Fundação Rockefeller, né, começar a combater ancilostomias no sul dos Estados Unidos, a Costa Rica já havia desenvolvido pesquisas sobre a doença e já havia criado um programa nacional de combate à doença. Então, a Fundação Rockefeller não chegou na terra do nada. Né? Esse é o ponto que o Stephen Palmer coloca. Olha, a Fundação Rockefeller foi com um projeto de combate a essa doença na região. Só que quando eles chegaram, eles descobriram que já existia
todo um grupo de médicos, de sanitaristas que pesquisavam a doença, que tinham tratamentos próprios para a doença. Então, o que acontece? Ele precisa negociar, né? Então, ele precisa criar uma forma de chegar àquele espaço sem tomar de quem já estava. E aí entra, então, os processos de negociações, de acomodações, e que envolvem tanto interesses locais, e aí quando a gente fala de interesses locais, a gente está falando de quê? Está falando dos estados, né, dos governos, está falando das elites, está falando das classes médicas, está falando das instituições de pesquisa científicas locais, tá? E também dos interesses internacionais, porque aí é aquela coisa, a gente não pode achar, né, que a Fundação Rockefeller está ali apenas e tão somente, né, como a Thalita colocou muito bem, não é só uma questão de cuidar, de missão de bondade, né? Existem muitos interesses por trás disso. Mas nesse caso específico, né, dessa montagem desse programa de combate à ancilostomia, o Palmer mostra que existe um protagonismo no campo da saúde dos países latino-americanos, né? E o Brasil tem um protagonismo absurdo com o Instituto Oswaldo Cruz, né? E aí a gente fala, né? A gente tem o Instituto Oswaldo Cruz, hoje Fundação Oswaldo Cruz, né? O IOC. E ele trata também, além de vários, né? Os capítulos eles pegam todo, né? Um livro, os capítulos do livro eles pegam todo o percurso, tá? Mas aqui eu gostaria de destacar esse pioneirismo da Costa Rica, né, que os Estados Unidos acabou absorvendo, Estados Unidos não, que a Fundação Rockefeller acabou absorvendo, né, para poder funcionar, para poder se inserir naquele espaço, e a própria parceria entre a Fundação Rockefeller e o IOC. E aí o que a gente tem que destacar, né? Eles adotaram um modelo local, certo? Porque eles dependiam dos funcionários locais como intermediários, né? Já existia um campo consolidado médico de saúde nesses países, nesses espaços, então eles usaram essa elite local, essa elite médica como intermediária para se inserir ali naquele espaço e forneceram o quê? Estabilidade financeira e metodológica. Então, assim, né? Existiam múltiplos interesses. Aqueles grupos, né, do IOC ou médicos que controlavam esse programa na Costa Rica, eles já tinham uma estrutura, né? A Fundação Rockefeller forneceu financiamento de pesquisa, financiamento de instituição, aparato metodológico para ampliação dos programas. Então, a gente está falando aqui de uma parceria que atende múltiplos interesses. Então, assim, não é tão simples, né, como a gente pensar, olha, chegou lá, estava todo mundo pobre, todo mundo doente, eles foram lá e resolveram o problema, né? Não é necessariamente assim. Existem nuances, existem negociações desses processos que são muito mais complexos, tá? Pode passar, Thalita. E o caso do CESP, né? Que aí, nesse caso aqui do CESP, tá? Aí a gente já está falando de uma política estatal, a gente já está falando do Office, né? Thalita falou, né, muito bem, inclusive, sobre o CESP. Esse livro aqui, ele foi publicado em 2006, né? Políticas Internacionais de Saúde na Era Vargas, e ele trata especificamente sobre o Serviço Especial de Saúde Pública, o CESP, que a Thalita já falou, que surgiu, né, de um acordo entre o Instituto de Assuntos Interamericanos do Office, tá? E o Serviço Especial de Saúde Pública, que foi criado especificamente para essa parceria, tá? Então, como a Thalita já colocou, o CESP ele foi criado numa conjuntura de guerra. Ele tinha o objetivo, né, de ajudar no esforço de guerra. Ele fazia parte, a Natália também explicou isso muito bem, né? Eram os serviços, né? Então, o objetivo era que o Instituto de Assuntos Interamericanos fizesse parcerias binacionais, então cada país com que o Instituto firmou parcerias criava os seus próprios serviços, né? No caso aqui o CESP, que foi criado em 42, para poder, no caso do Brasil, ajudar nesse esforço de guerra. Então, ele tinha interesses militares específicos. O próprio serviço ele foi criado, né, teoricamente, para durar o período da guerra. Então, tinha um interesse militar, né, que era sanear o litoral brasileiro, onde ia instalar as bases dos aeroportos estadunidenses. Mas aí o projeto ele acabou sendo muito mais amplo e o CESP acabou perdurando
mesmo após o final da guerra. E aí o que é interessante, né? O caso do CESP, ele ilustra muito bem o que a Natália trouxe aqui, da mudança, né? Da própria mudança do financiamento estadunidense durante a guerra e no pós-guerra. Porque, por exemplo, o campus, ele traz um dado muito interessante. Entre 42 e 43, 95% do programa era financiado com recursos do Instituto, tá? Então, era recursos do Office. A partir de 44, esse processo se inverteu. Então, o governo brasileiro passou a ser o investidor majoritário. E, aos poucos, o Instituto de Assuntos Interamericanos foi reduzindo. E entra naquilo que a Natália colocou, né? Eles reduzem o investimento financeiro e apoiam, né? E manam o auxílio técnico. Então, não é que as trocas, não é que o intercâmbio e o auxílio deixou de existir. Ele mudou a estruturação, né? E aí, o que é que alguns elementos que são importantes nesse trabalho aqui? Primeiro, o governo brasileiro, ele já estava, né, em processo de criação de um sistema nacional de combate à malária, tá? Não foi uma invenção. Então, desde 31, o governo federal começou a empreender campanhas nos estados. Entre 38 e 40, criou o Serviço de Malária do Nordeste em parceria com a Fundação Rockefeller, né, já em parceria com a instituição internacional. Mas, então, em 41, criou o Serviço Nacional da Malária, mas em 42, então, com o apoio financeiro dos Estados Unidos, que tinham interesses militares específicos nessa região, né, o CESP foi criado. Então, essa criação do CESP, ela não atendia apenas e tão somente aos interesses estadunidenses. Tá? E é isso que o André Campos está trazendo na obra dele. Olha, tinha interesse, óbvio, né? Os Estados Unidos tinham interesses militares e econômicos pesadíssimos na criação do CESP, até porque ele investia muito dinheiro nisso, ele queria um retorno. Mas a criação do CESP, ela não foi simplesmente para atender às necessidades dos Estados Unidos, ela também atendia aos interesses e os próprios anseios do governo brasileiro, que já se preocupava com essas questões do combate da malária. Então, o CESP, ele foi criado nessa situação, né? Demandas locais, demandas internacionais, no caso, demandas dos Estados Unidos, e ele passou por um processo enorme de conflitos e negociações, tá? O CESP, ele era responsabilidade do Ministério da Educação e Saúde Pública, que na época era um ministério só, na Educação e Saúde, e tinha também a direção de um representante do Instituto de Assuntos Interamericanos. Mas, no final das contas, o autor mostra que o CESP, ele teve muita autonomia. E esse acordo, ele promoveu pesquisas que futuramente seriam importantíssimas para a própria conjuntura da saúde pública brasileira, né? E esse programa, e esse acordo, que deveria terminar após a guerra, acabou sendo ampliado, né? E aí foi a matriz para o auxílio técnico no pós-guerra, no ponto que aí entra em 49 com ponto 4, tá? Mas aí é como eu coloquei, né? Como a Natália explicou, aí já é uma conjuntura muito diferente, né? Agora, menos recurso financeiro, mais auxílio técnico. Pode passar, Thalita. Esse outro texto, né, agora, para falar um pouco sobre a cooperação científica, eu já vi que eu estou gastando muito tempo, meu Deus do céu. Esse trabalho de 2001, tá, da Gabriela Marinho, ele trata sobre a presença da Fundação Rockefeller na USP. Né? Por que esse livro é interessante? Ele trabalha muito aquela perspectiva que a Thalita trouxe aqui. A importância da filantropia científica, né, que a gente chama de filantropia científica, da Fundação Rockefeller e de outras fundações, no financiamento de bolsa e na formação de departamentos de pesquisa e instituições latino-americanas. Nesse caso, ela analisa o papel da Fundação Rockefeller na USP. O livro é bastante interessante porque, historicamente, a gente tende, a historiografia tendeu, né, a trazer mais a questão da presença dos franceses na USP, tá? E aí a autora, ela traz, então, como é que a presença estadunidense na USP, ela foi se processando a partir do financiamento da Fundação Rockefeller, especificamente no campo de pesquisa médica, tá? E aí ela também traz um outro elemento extremamente importante, que é o papel dos agentes locais, né? O papel dos personagens, dos pesquisadores que tinham ido estudar nos Estados Unidos com bolsa
e que, ao retornar ao Brasil, ocuparam cargos de gerência, né, de departamentos na USP e que fizeram esse papel de intermediador entre a fundação e a instituição, né? Algumas questões também importantes que ela traz, para além das trocas e da construção dessas redes, são as próprias resistências, tá? Que houveram resistências à entrada desse capital, e o próprio critério de financiamento, né? Como a Thalita colocou, não era qualquer um que ia, né? Não era qualquer um que ia ganhar bolsa para estudar nos Estados Unidos. Existia todo um critério de seleção de áreas que era determinada pela fundação e que tinham que atender critérios específicos, né? Um dos exemplos é quem eram essas pessoas, né? O que elas representavam nesse campo científico e o que espaço elas ocupariam ao retornar dos Estados Unidos, tá? Pode passar, Thalita. O outro livro, Thalita já falou aqui, tá? Que é As Ciências na História das Relações Brasil e Estados Unidos. Ele também foi lançado em 2020. Thalita já falou sobre ele, né? Não vou me estender. No caso aqui, eu trago especificamente o trabalho do professor Olival Freire Júnior, tá? Que é sobre a diplomacia e o caso da engenharia metalúrgica na USP. O professor Olival, ele estudou o papel do OCEA, né, no campo da ciência e da tecnologia, especificamente. E aí ele se voltou para a criação do curso de metalurgia na Escola Politécnica de São Paulo. E aí ele traz o quê? A importância e o papel que o OCEA, que o Office teve na vinda de professores estadunidenses para criar esse curso. Então, o curso ele foi criado, né, para atender às demandas locais, tá? Por quê? Porque o Brasil estava se industrializando e precisava de formação técnica para essa indústria. Então, ele atendia essa necessidade local das próprias elites e do próprio governo brasileiro, né, que precisava de técnico. E o Office, então, forneceu, né? Ele enviou esses professores para ocuparem as primeiras cadeiras do curso, né, da Escola Politécnica de São Paulo. Então, eles tiveram uma influência muito forte. Mas qual é o ponto que o Olival traz, né? Que, para além do que a gente já viu aqui, não foi só, essa influência, ela não foi só determinada pelos interesses estadunidenses. Ela foi, nesse caso específico que ele analisa, foi uma demanda brasileira. O Brasil não tinha esses técnicos, tá? E aí eles precisavam desses técnicos. E esses acordos com o Office permitiam a vinda desses técnicos. Então, o que o Olival quer colocar em questão? Olha, dependendo do caso, a gente consegue observar essas nuances, né? Tem uma influência, tem um imperialismo, mas também existem demandas locais, né? Esses processos são muito complexos. A gente não pode enxergar apenas e puramente como um processo de imposição, porque em alguns casos existe uma própria demanda local, né? Existe uma abertura. E existem as próprias negociações. A gente viu aqui, a partir desses trabalhos, né? O Palmer fala sobre a Costa Rica, colocando a importância da Costa Rica e do Brasil no campo de pesquisa médica, né? Então já existia um campo, e a Fundação Rockefeller, por mais poderosa que fosse, precisava negociar. Nesse caso específico, a gente está falando de uma demanda brasileira, né? Eles vêm, eles têm essa influência, mas eles também são convidados, né? Eles têm há uma necessidade de que esses técnicos venham. E os acordos promovidos no período de guerra, né, e pós-guerra com os Estados Unidos permitiu essa vinda, essa troca. E a própria criação de campos de pesquisa, criação de instituições, tá? Pode passar, Thalita. Por fim, né, agora no fim, eu trago o trabalho em busca da comunidade, né, Ciências Sociais, Desenvolvimento Rural e Diplomacia Cultural nas Relações Brasil e Estados Unidos. Também é um trabalho recente, de 2020, do Tiago Lopes, tá? Esse trabalho do Tiago Lopes, ele trabalha mais com sociologia rural, e o que é que esse livro traz de tão interessante que eu resolvi trazer para cá, né? Ele abarca a produção transnacional de conhecimento sociológico acerca do Brasil rural. Então, a partir da trajetória e da produção de dois sociólogos rurais, que é o Lynn Smith, estadunidense, e o José Arthur Rios, que é brasileiro, e os encontros e as trocas e as redes e as próprias instituições nas quais eles atuaram, ele traz então essa produção, né? Como é que o Brasil rural ele foi visto, ele foi pensado a partir dessa confluência entre Brasil e Estados Unidos. E aí ele traz então o papel das agências,
tá? Sejam elas privadas ou estatais, das instituições científicas, como a Escola Paulista de Sociologia, que teve uma influência muito forte do Smith, né, e do próprio José Rios, e dos cientistas sociais, né? Como esses cientistas sociais, eles foram recrutados, tá? Tanto na guerra quanto no pós-guerra, para pensar programas de assistência técnica, né? Como é que esses sociólogos, como é que esses cientistas sociais, eles pensaram esse rural e eles foram absolvidos pelas próprias instituições estatais para pensar projetos, né, de desenvolvimento rural no Brasil. Então, aqui a gente está falando da importância desse grupo de intelectuais para a própria diplomacia, tá? Pode passar, Thalita. Pode passar, Thalita. Thalita. Travou. Pode passar. Ai, meu Deus. Pronto. Então, gente, para finalizar, né, para fechar, eu trouxe aqui alguns pontos de convergência que esses trabalhos trazem e que tem tudo a ver com o que a Natália e a Thalita trouxeram até agora, né? E aí fecha o nosso curso, né? É a circulação de sujeitos, ideias e projetos, seja a partir do intercâmbio cultural, educacional, científico ou do próprio auxílio técnico. A gente está falando de sujeitos e projetos e ideias que circulam, né, entre países. A expectativa e a realidade, aí esses estudos de caso mostram, né, ao pegar a montagem desses projetos, eles mostram como muitas vezes a expectativa não condiz com a realidade, né? E aí nesse processo é preciso acomodações, é preciso negociações, tá? E é preciso também atender não só aos interesses dos Estados Unidos, mas também aos interesses nacionais, aos interesses locais, tá? O imperialismo, que a gente não pode perder de vista, né? A gente não pode, de maneira alguma, achar que toda essa ação filantrópica ou estatal ela era desinteressada, né? O exemplo do CESP né, tem tudo a ver, um investimento pesadíssimo, mas focado nos interesses de guerra, no esforço de guerra. Então, os Estados Unidos se beneficiava disso, tá? A gente está falando, né, quando a gente fala de imperialismo, a gente fala de imposições, de explorações, mas também a gente fala de adaptações e de negociações. E ao falar de adaptações e negociações, a gente coloca a América Latina como um ator ativo nessas trocas com os Estados Unidos, né? É tirar um pouco, não é deixar, né, de ver o imperialismo, de ver os Estados Unidos como uma nação imperialista, né? E que em diversas ocasiões né, explora a América Latina de diversas maneiras. A América Central e Caribe é o maior exemplo disso, né? Mas também a gente pode, então, a partir de casos específicos, também ver a América Latina como um sujeito ativo, não como um sujeito passivo, né? Como aquele que simplesmente engole aquilo que é apresentado, que é imposto, né? Esses casos, né, e tudo que a gente falou aqui, mostram, então, os múltiplos interesses, né, sejam privados, estatais, individuais, né? O Hall é um exemplo disso, o Érico Veríssimo é um exemplo disso, né? Eles conseguiram, a partir de um contexto e dessa própria política de intercâmbio, construírem as suas carreiras acadêmicas, levarem o seu nome para outros países, né, se tornarem conhecidos em seus próprios países. Então, existem múltiplos interesses, né, tanto internacionais quanto nacionais, estatais e etc. Os estudos de caso, então, mostram essa complexidade das relações transnacionais, né, mostram como é difícil, como é complexo pensar essas montagens desses projetos, né? Uma coisa é quando a gente analisa os resultados, né? Quando a gente pega para pensar a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Carnegie, as próprias ações do governo estadunidense, tanto na guerra quanto no pós-guerra, a política, né? A política externa dos Estados Unidos, não só para a América Latina, mas para o mundo, de maneira geral, quando a gente para, né, e vê os resultados, a gente tem, né, uma percepção daqueles resultados. Quando a gente pega os estudos de caso que focam na montagem desses projetos, desses programas, dessas trocas, a gente vê, então, a complexidade. A gente pode ver novos sujeitos, novas instituições, conflitos, né, enfim, uma gama de questões
que os estudos de caso nos permitem. Então, acho que eles são importantes nesse sentido. Eles permitem que a gente complexifique essas relações transnacionais. Pode passar, Thalita. Por fim, né, eu trouxe aqui algumas indicações de leitura. Obviamente, são os livros, né, que eu já apresentei aqui. Como eu falei, tem muito mais coisa. Essa própria coletânea, né, As Ciências nas Relações Brasil e Estados Unidos, tem ótimos textos sobre várias coisas, desde da produção de laranja, da Amazônia, enfim, são várias temáticas, tá? É bastante interessante. E basicamente são os livros que eu já apresentei aqui, tá? Pode, acho que acabou, Thalita. E é isso, gente. Bom, gente, só para terminar, tá? A questão, né? Fica uma atividade para vocês fazerem. E aí a gente lançou uma pergunta, tá? Para vocês tentarem responder a partir de tudo que vocês ouviram, a partir de todas as aulas que a gente ministrou, tá? É para vocês refletirem, pensarem e responderem a essa questão. Como o estudo de programas de auxílio técnico e da articulação de redes de conhecimento, né, pode ser útil para pensarmos certas dinâmicas das relações entre Estados Unidos e países latino-americanos, tá? Então, a partir de tudo que a gente falou aqui, a gente espera que vocês tentem responder essa questão, né? Como a gente falou, a gente não veio para responder, a gente veio para lançar questões e aí está lançada, né, a nossa questão como atividade para vocês, né? Mais um esforço mesmo para vocês tentarem responder essa questão e refletirem a partir de tudo que a gente já falou aqui, tá? Thalita, pode voltar. Deixa a Thalita voltar aqui para a gente finalizar o curso. Pronto, voltou. Bom, gente, é isso, sim. A gente espera que tenha sido proveitoso para vocês, né? Para a gente foi muito bom. A gente já conversa, né, como elas falaram há um tempo, sobre as nossas pesquisas. E essa foi uma tentativa da gente também trazer um pouco as nossas inquietações, né, para cá. Não tem o debate com todo mundo, mas espero que a partir da resolução da questão, vocês também pensem um pouco sobre essas questões. E é isso, assim, agradeço, né, a oportunidade por estar aqui ministrando o curso, agradeço às meninas pela parceria de sempre. E é isso, muito obrigada. Então é isso, a Adriana falou tudo, é um prazer, apesar de estar online, né, de ser um curso online, não ter aquela coisa do calor humano, é uma boa oportunidade para, enfim, né, a gente manter esse diálogo online, né, esse diálogo virtual, lançar a vocês, né, algumas das inquietações, alguns problemas, alguns desafios que aparecem nas próprias pesquisas, e que também espero que esse curso sirva até de estímulo, né, para você que é graduando em História ou em Ciências Humanas, e mostrar que esse campo, né, dos intercâmbios, das trocas, das relações interamericanas, ele é um campo que está aí para ser explorado. Né? Existem objetos muito instigantes, existem hoje em dia, enfim, atualmente, a gente está percebendo um movimento de disponibilização de fontes online, então está possibilitando, enfim, um apanhado, né, um conjunto de diferentes discussões voltadas para as relações interamericanas. Então, eu espero que esse curso também ele sirva de estímulo para você aí que está procurando aí um objeto de pesquisa, quero fazer uma monografia. Então, eu espero que também a gente, e até mesmo para, enfim, quem está no mestrado, doutorado, também sirva para pensar, né, pensar com a gente algumas questões que, enfim, né, inquietam a vida de todo pesquisador e que às vezes a gente sem querer dormir. Então, muito obrigada, gente, né, e espero que o curso tenha sido proveitoso para todo mundo. Mais alguma coisa, Adriana? Não, só falou tudo. Pronto. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima.